a evolução da gestão de ativos, né? Não dá para falar sobre isso sem falar sobre as 4 gerações da manutenção do John Mowbray, né? Isso aqui, quando nós falamos dessas gerações, se você procurar lá naquele livro azul dele, aquele livro de capa dura, lá na edição de 2003, que foi traduzida para o português pelo Kleber Siqueira, fundador da SQL, lá na página 3 você vai encontrar esse material. Então, estou citando a fonte, né, de onde saiu isso e de onde eu vi, de onde eu conheço. E nós vamos falar sobre a 4ª geração, a moderna gestão de ativos, nós vamos falar sobre a 4ª geração, que aparece, então, no nosso livro RCM na 4ª geração da manutenção de ativos, a moderna gestão de ativos, edição 2012, na página 40. Então, a primeira geração, ela data de 1950. Essa linha do tempo é uma linha do tempo baseada em uma linha americana, europeia, não é brasileira, efetivamente, mas nós temos lá a primeira geração que se conhece, que se tem ideia, que se mapeou, que o John Mowbray mapeou. A gestão de ativos ou manutenção é o conserto após a avaria. Não é? Tudo aquilo que a gente conhece que não é bom, né? Aquilo de manutenção, digamos que é pejorativo, não é? O bombeiro, o mal necessário, isso é lá de 1950, é uma ideia antiga, é algo muito velho, não é? E, na realidade, isso abrange o período até a Segunda Guerra Mundial, né? Isso aqui está no nosso livro, mas eu quero mostrar rapidamente para você essa linha do tempo. A indústria, nessa época, ela não era altamente mecanizada, períodos de inatividade, portanto, não eram importantes, não é? A falha não era importante. Os equipamentos eram superdimensionados, portanto, eles não falhavam muito, né? Eles tinham uma vida útil grande, eles tinham uma durabilidade grande, né? E apenas serviços, então, de limpeza e lubrificação eram necessários e eram praticados, não é? E uma outra coisa importante, a necessidade, portanto, de pessoal especializado para cuidar do ativo era muito menor, porque a demanda era muito menor e, portanto, não havia necessidade de alta especialização. Já a partir de 1960, a segunda geração que o Mowbray cataloga, diz o seguinte: já começa a aparecer maior necessidade de disponibilidade, maior vida útil dos equipamentos e custos menores, não é? Então, isso aqui por quê? As pressões do período da guerra aumentam a diversidade de componentes, muito projeto, muita coisa para falhar, portanto, não é? A confiabilidade precisava, então, ali se desenvolver. O contingente de mão de obra industrial diminui consideravelmente, não é? Os homens foram para a guerra e as mulheres, então, assumiram, nós temos, assim, vários relatos históricos, né, que assumiram a missão de produzir, né, as coisas que eram necessárias e de cuidar dos equipamentos, cuidar das máquinas, não é? Começa, então, a surgir o aumento da mecanização, não é? Nessa década, 1960, as máquinas se tornam mais complexas e mais numerosas, cada vez mais importantes no processo de fabricação, portanto, e a indústria começa a depender delas. Então, aqui a coisa começa a mudar de figura. E o tempo de inatividade, que é a consequência da causa das falhas, começa, então, a ficar evidente, não é? A ideia de que as falhas dos equipamentos poderiam e deveriam ser evitadas começa a ser praticada e resulta no conceito de manutenção preventiva. Na década de 60, a aviação começa a praticar a manutenção preventiva e começa a fazer grandes paradas nas aeronaves. As aeronaves param de 6 em 6 mil horas e são trocadas, então, 85% dos componentes. Você imagina o tempo e o custo desse tipo de manutenção, né? E toda essa quantidade de manutenção não agrega na confiabilidade, porque o avião decola e cai. Continua caindo a uma taxa de 60 acidentes por milhão. Isso na década de 60 que acontece isso. Aí, a partir de 1980, já na terceira geração, maior disponibilidade e confiabilidade, e começa a aparecer alguns fatores novos. Então, segurança, qualidade, ausência de danos ao meio ambiente, necessidade de maior vida útil dos equipamentos e efetividade de custo. O custo começa a aparecer, porque manutenção custa caro. Peraí, será que eu
eu posso fazer toda a manutenção que eu quero, né? E o resultado, como é que fica meu resultado? Então, aqui, na manufatura, os efeitos já na década de 80, os efeitos dos períodos de inatividade, eles vão se agravando pela tendência de se utilizar sistemas just-in-time, que aparecem lá do Japão, né, e começam a aparecer na indústria automobilística, ou seja, ninguém quer estoque, eu quero utilizar, eu quero que o item me seja entregue quando eu necessitar, quando eu precisar dele, eu não quero antes. Portanto, a máquina tem que funcionar na hora que eu precisar, na hora que eu demandar o meu pedido. Não é? O crescimento da mecanização e da automação, então, passa a indicar que a confiabilidade e a disponibilidade são necessárias. Nós precisamos rever os nossos processos, precisamos rever a nossa rotina e precisamos buscar formas de, então, conseguir resolver esses problemas. Não é? Cada vez mais, as falhas começam a provocar sérias consequências na segurança e no meio ambiente. Na década de 80, nós temos aí Bhopal, lá a Union Carbide, nós temos Piper Alpha, e nós temos todos esses, Chernobyl, e todos esses grandes acidentes começam a acontecer, então, na década de 80. A mecanização, a automação aumenta, a necessidade e demanda de produção aumenta, e começa, então, a aparecer esses aspectos que ficam importantes. E, finalmente, o custo. Aí o custo, né? O custo da manutenção ainda está aumentando em termos absolutos e proporcionalmente à despesa total, né, ao faturamento das empresas. Então, isso é um problema, é um agravante. Muito bem. Aí, então, de 1950 até 1980, início de 1980 até 2010, nós temos, então, essas três gerações que aparecem na literatura do John Mowbray. E a partir daí, quer dizer, a partir de 2011, o que acontece? Não é? Então, nós cremos que estamos na quarta geração. Não confunda a quarta geração da gestão de ativos com a indústria 4.0. São coisas diferentes. Mas nós estamos, assim, cronologicamente, na quarta geração. Então, além de tudo isso que já aparecia na terceira, aparecem algumas necessidades diferentes. Gestão do risco aplicada aos ativos, e isso a ISO 55000 menciona de uma forma muito firme. A confiabilidade humana. O que é confiabilidade humana? O reconhecimento da importância do elemento humano no processo de confiabilidade. E passa-se, então, a reconhecer que o ser humano faz parte do processo de fabricação, do processo produtivo, e ele também falha, não é? Então, é preciso fazer alguma coisa, são precisos novos estudos para conseguir, então, se resolver o problema da falha humana e do erro humano. Nós estamos falando, a SQL está investindo nesse assunto, estamos trabalhando nisso hoje, nesse momento, nós estamos desenvolvendo bastante esse assunto.